Os gestos de bondade jamais serão esquecidos. É a palavra de hoje retirada do livro de Eclesiástico. Seus gestos de bondade jamais serão esquecidos. Interessante como nós conseguimos perceber no meio da história pessoas que, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de obstáculos que parecem impossíveis de serem vencidos, conseguem manter o espírito de bondade. Homens e mulheres que, mesmo diante da enfermidade de seus filhos, diante de situações complicadas, permanecem serenos, tranquilos e ainda conseguem amar. E do outro lado, como muitas vezes homens e mulheres se perdem diante de situações inexplicáveis e que perdem o controle, são capazes de atrocidades, na maldade, no egoísmo. E aí nós vamos percebendo que não são os fatos da vida que determinam uma pessoa, ou ao menos não deveriam ser os fatos da história que determinam a bondade ou a maldade das pessoas, mas aquilo que determina é aquilo que está dentro da pessoa, é aquilo que está dentro da nossa possibilidade de escolher. O externo não deveria determinar o nosso interno. Por isso que a palavra de hoje de Eclesiástico nos diz: seus gestos de bondade permanecerão, serão vistos, serão experimentados. Se a gente pega o campo de concentração na época do nazismo, um horror da guerra, um horror da maldade humana, mas dentro desse horror aparece Maximiliano Kolbe, por exemplo, que consegue amar, consegue dar vida, consegue ser bom, mesmo quando o externo nos mostra a complicação do dia a dia. Madre Teresa de Calcutá, diante da miséria, diante da dificuldade humana, do egoísmo humano, essa mulher consegue fazer a parte dela, consegue ser boa. E esses gestos de bondade jamais serão esquecidos. Quem dera se também nós não fôssemos determinados pelo externo, mas fosse determinados pelo nosso coração, pela nossa razão, pela nossa intenção de fazer o bem. Depende só de nós, não é o externo que deveria nos determinar, mas é a nossa convicção. Eu quero ser bom ou eu quero ser mal? Porque quando nós somos convencidos da bondade, essa bondade permanece. E essa bondade será lembrada não por nós, mas lembrada pela própria humanidade. E se você pensa que é difícil ser bom, se nós podemos até nos manipular dizendo: ah, tá tudo perdido, você tá perdido, eu tô perdido. Se nós jogarmos a culpa lá fora e não assumirmos a nossa realidade, nós nunca faremos a diferença. Madre Teresa dizia: o oceano da vida é enorme. Aquilo que eu faço é só uma gota, mas se essa gota faltar, o oceano sente falta. Seja também uma gota aonde você estiver. Faça a tua parte, não espere dos outros. Tenha a iniciativa de ser uma gota de água no meio do oceano da vida, mas faça a diferença, porque os gestos de bondade serão lembrados. Talvez não sejam aplaudidos, mas serão guardados no coração. Sejamos bons, sejamos determinados pela bondade, não externa, mas uma bondade que começa aqui dentro. Eu quero ser bom, eu vou fazer a diferença, eu vou ser uma gota no oceano da minha história, para que essa gota dê um sabor diferenciado por onde eu passar. Não por você, não por mim, mas por Ele, aquele que nos criou. Um bom sábado e muita bondade na nossa vida no dia de hoje. Vá com Deus e que Deus esteja em meio a nós. Amém.